Um atleta fez 500 repetições de agachamento em 20 minutos. Isto é o que aconteceu com seus rins. Para preservar a identidade do paciente, vamos chamá-lo de Kleber. Kleber é um jovem de 21 anos que foi levado inconsciente para o pronto-socorro. Os paramédicos informaram à enfermeira que ele teve pelo menos 2 convulsões nos últimos 15 minutos. Kleber era um atleta universitário. Antes do verão de seu 3º ano, ele havia ficado para trás em seus treinos. Ele terminou um relacionamento de longa data e caiu em depressão. Por vários meses, limitou seus treinos porque não queria fazer nada. Quando as coisas melhoraram, Kleber precisou recuperar o tempo perdido com seus colegas de equipe no condicionamento de pré-temporada. Retomada intensa dos treinos. Ele começou a intensificar seus treinos diários, realizando vários exercícios logo cedo pela manhã. Voltava mais tarde para fazer sprints na bicicleta. Na manhã seguinte, mais exercícios, seguidos por abdominais durante 2 horas à noite. Ele passou a realizar 150 repetições de cada exercício, como supino, barras e agachamentos, sem se importar com quantas séries seriam necessárias, desde que conseguisse completar todas as repetições. Com o passar das semanas, Kleber se elevou para 3 treinos diários, todos na máxima intensidade, e chegou ao ponto de fazer 500 repetições para cada exercício. Primeiros sinais de problemas. Um dia, os colegas de equipe de Kleber perceberam que algo estava errado. Antes do treino começar, ele reclamou que sua urina estava vermelha. Durante o treino, ele não conseguia agachar o suficiente. Sua visão escurecia no meio de cada série. Na 500ª repetição do agachamento, Kleber lutou e então desabou. Seus colegas pensaram que ele estava brincando até que começou a tremer descontroladamente. Os treinadores chamaram uma ambulância. Kleber recuperou a consciência, mas os paramédicos o viram ficar inconsciente novamente ao chegar ao pronto-socorro onde nos encontramos agora. Diagnóstico inicial. Dada a história da doença, havia algumas pistas sobre o que estava acontecendo. Durante o exercício, o corpo precisa de água e oxigênio para acompanhar a demanda extra de energia. As 500 repetições de agachamento de Kleber provavelmente empurraram seus limites além do que seu corpo podia suportar, porque partes de seus músculos foram encontradas em sua urina, indicando que ele tinha rabdomiólise. Rábido significa listrado, referindo-se à aparência do músculo esquelético, e lise significa quebra. Um colapso extremo do músculo esquelético faz com que o tecido libere seus restos na corrente sanguínea. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue, mas não são projetados para filtrar proteínas musculares. Seus rins estavam em vias de se danificarem permanentemente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que empurre seus treinos além do limite. Mas no caso de Kleber, parecia que havia algo mais acontecendo. Kleber mencionou aos colegas que sua urina estava vermelha mais cedo naquele dia. Uma outra amostra de urina encontrou hematúria, presença de sangue na urina, vindo apenas do rim esquerdo. Anatomia e problemas renais. Nos seres humanos, o rim esquerdo é maior que o direito, e a artéria que leva sangue ao rim esquerdo é mais curta que a artéria que leva sangue ao rim direito. Como uma artéria mais curta significa menos resistência ao fluxo, mais sangue naturalmente vai para o rim esquerdo. Pedras nos rins ou uma infecção podem causar hematúria unilateral, mas Kleber não tinha nenhum desses problemas, então algo mais estava causando isso. Seu rim direito estava bem por enquanto. Os médicos leram mais sobre os registros médicos de Kleber e descobriram que ele tinha traço falciforme. O traço falciforme, diferente da doença falciforme, significa que apenas um dos genes da hemoglobina está mutado. A hemoglobina é a proteína dentro dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio. Na doença falciforme, ambos os genes estão mutados, fazendo com que os glóbulos vermelhos se tornem em forma de foice, ou seja, afiados, arranhando as paredes dos vasos sanguíneos, agrupando-se e bloqueando o fluxo sanguíneo. Traço falciforme.
No caso de Kleber, os glóbulos vermelhos só se deformam sob certas condições, como o baixo nível de oxigênio, o que aconteceu devido ao esforço extremo durante o exercício. Os rins filtram o sangue para produzir urina, mas também reabsorvem água, deixando o resto como urina. Em um ambiente salgado e com baixo oxigênio, a medula dos rins ajuda a reabsorver água. Durante o exercício, isso é crucial para manter o corpo hidratado. No entanto, em Kleber, a presença do traço falciforme significava que seus glóbulos vermelhos se deformaram na medula renal devido ao baixo oxigênio, bloqueando o fluxo sanguíneo e impedindo a reabsorção de água. Isso fez com que Kleber perdesse muita água, resultando em sangue mais espesso, dificultando o fluxo sanguíneo e causando mais problemas. Intervenção médica imediata. Perdendo água, o sangue de Kleber ficou mais espesso que o normal, como melaço. Isso tornou mais difícil o fluxo sanguíneo, privando seus músculos sobrecarregados de oxigênio, aumentando a produção de ácido lático, o que causou mais deformação dos glóbulos vermelhos, piorando o ciclo. Repor essa água foi o primeiro passo no tratamento. Fluidos intravenosos foram administrados imediatamente, ajudando a empurrar mais água através dos rins e minimizando alguns dos danos permanentes. Kleber recuperou a consciência, mas se queixava de dores musculares intensas. Qualquer um que faça 500 repetições de agachamento terá dores nas pernas, mas a equipe médica chamou um cirurgião porque as pernas de Kleber estavam começando a inchar com fluidos. Partes de seus músculos estavam se dissolvendo, liberando proteínas e material celular que o sistema imunológico detectou como uma infecção, causando inchaço. Síndrome compartimental. Os músculos são cobertos por um tecido conjuntivo que não é flexível. Nas pernas, esse tecido é inflexível, então a pressão se acumula nos músculos sem dar espaço. Se nada fosse feito, as pernas de Kleber poderiam se encher de músculo liquefeito tóxico, uma condição chamada síndrome compartimental. A cirurgia precisava ser feita nos minutos seguintes. Caso contrário, as pernas de Kleber precisariam ser amputadas para salvar sua vida. Os cirurgiões operaram imediatamente para aliviar a pressão, e a operação foi bem sucedida, mas a rabdomiólise de Kleber continuava a piorar. Recuperação inicial. À medida que as semanas passavam, Kleber melhorava. Ele foi hidratado, seus rins foram danificados, mas ainda estavam funcionando, embora parcialmente. 25 dias depois de dar entrada no pronto-socorro, Kleber recebeu alta com a recomendação de diminuir a intensidade dos exercícios. É bom se exercitar, mas não é bom fazer 500 repetições de agachamento sem necessidade. Ele não podia jogar com seu time porque precisava de fisioterapia após a cirurgia. A recuperação foi boa e tudo parecia estar indo bem em sua vida. Retorno ao hospital. 18 meses depois, Kleber voltou ao pronto-socorro com febre, hematúria novamente e uma dor aguda no lado direito. Ele disse à equipe médica que nas últimas semanas ficou sem fôlego. Ele disse aos médicos que não havia feito exercícios de alta intensidade e nem agachamentos desde a última vez que esteve no hospital. Um raio-x do tórax mostrou um alargamento do mediastino, indicando um problema no coração ou nos pulmões, ou que o câncer havia se espalhado para o tórax. Uma tomografia no abdômen de Kleber encontrou um tumor no rim direito, trazendo-nos de volta ao traço falciforme. Carcinoma medular renal. Quando alguém tem traço falciforme, não deve ter hematúria. Se alguém desenvolve sangue na urina, é jovem e de descendência afro-americana e sabe que tem traço falciforme, é uma boa ideia fazer um ultrassom dos rins. Se uma massa ou algo que pareça uma massa for encontrado, isso deve ser levado muito a sério. A medula dos rins é salina e tem baixo oxigênio. Quando algo é salino, as células nessa área têm dois problemas. O DNA é quebrado pelo alto teor de sódio e essas quebras não são reparadas devido ao alto sódio. Essas situações são normais e acontecem a todo momento em humanos saudáveis. A reparação do DNA é geralmente restaurada quando as células da medula renal retornam a um ambiente normal.
Mas para Kleber, ele não tem um ambiente normal. Seus glóbulos vermelhos se deformam na medula devido ao traço falciforme, bloqueando o fluxo sanguíneo, reduzindo o oxigênio e a energia para manter a salinidade da medula. Problemas genéticos e câncer. O gene afetado no rim direito de Kleber estava localizado próximo ao gene da leucemia. Amostras das células tumorais foram testadas e mostraram a ausência de uma proteína que ajuda a regular a velocidade de reprodução celular, fazendo com que a célula com esse defeito genético não parasse de se reproduzir, crescendo em um tumor na medula renal, conhecido como carcinoma medular renal, RMC. O carcinoma medular renal é um dos cânceres renais mais mortais e quase sempre ocorre em pessoas com traço falciforme ou doença falciforme. Na maioria dos casos, ele é diagnosticado em estágio 4, quando já se espalhou para outros órgãos. Amostras dos linfonodos próximos ao coração de Kleber testaram positivo para as mesmas células cancerosas encontradas em seu rim, significando que o tumor havia se espalhado para os pulmões e fígado, causando falta de ar e dor. Complicações e mortalidade. Se não tratado rapidamente, o carcinoma medular renal pode levar à morte em até 3 meses após o diagnóstico. O regime de exercícios intensos de Kleber pode ter aumentado o risco de danificar a medula de uma forma que causou o carcinoma medular renal. No entanto, o exercício extremo, como fazer 500 repetições de agachamento, pode causar rabdomiólise em qualquer pessoa, e adicionar o traço falciforme aumenta significativamente o risco de danos aos rins. Infelizmente, antes de iniciar a terapia, um coágulo de sangue se alojou nos pulmões de Kleber, fazendo seu coração parar de bater. Pessoas com câncer avançado têm um risco muito maior de desenvolver coágulos sanguíneos. O traço falciforme pode ser subestimado como benigno, porque não é a doença falciforme. Mas não é difícil colocar o corpo em uma situação onde a falcização pode acontecer. A maioria das pessoas com traço falciforme nunca desenvolve problemas, mas exercitar-se em excesso pode levar a complicações graves. Como evitar situações semelhantes? Para evitar que situações como a de Kleber aconteçam, é importante seguir algumas orientações de segurança ao realizar atividades físicas intensas, especialmente se você tem condições genéticas como o traço falciforme. Hidratação adequada. Manter-se bem hidratado é crucial para todos, especialmente para atletas. A desidratação pode aumentar a viscosidade do sangue, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de complicações. Beber água antes, durante e após o exercício ajuda a manter o corpo funcionando corretamente e reduz o risco de rabdomiólise e outros problemas renais. Moderação nos exercícios. Exercícios físicos são importantes para a saúde, mas devem ser realizados com moderação. Evitar treinos excessivos e garantir que o corpo tenha tempo suficiente para se recuperar entre os treinos é essencial. A prática de exercícios extremos, como fazer 500 repetições de agachamento, deve ser evitada, pois pode levar a danos musculares e complicações sérias. Pausas e descanso. Fazer pausas regulares durante os treinos, especialmente em condições de calor extremo, ajuda a prevenir a exaustão e a desidratação. O descanso adequado entre as sessões de treino permite que o corpo se recupere e se fortaleça, reduzindo o risco de lesões e complicações de saúde. Monitoramento médico. Para indivíduos com condições genéticas, como o traço falciforme, é importante realizar check-ups regulares com um médico. Monitorar a função renal e outros aspectos da saúde ajuda a identificar problemas precocemente e a tomar medidas preventivas para evitar complicações graves. Atenção aos sinais do corpo. Ouvir o corpo e prestar atenção aos sinais de alerta é fundamental. Se algo não parecer certo, como dor intensa, urina descolorida ou falta de ar, é importante parar imediatamente o exercício e procurar ajuda médica.
Ignorar esses sinais pode levar a complicações graves e até fatais. Conclusão educacional. Este caso de Kleber serve como um poderoso lembrete dos perigos potenciais de exercícios extremos, especialmente para aqueles com condições genéticas como o traço falciforme. A combinação de fatores fisiológicos e genéticos pode levar a complicações graves e potencialmente fatais. A educação sobre os riscos associados ao exercício intenso, a importância da hidratação e a necessidade de monitoramento médico regular são cruciais para prevenir tragédias semelhantes. Este vídeo é fornecido para fins educacionais e não deve ser considerado como conselho médico. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios ou suplementação. Cuidar de sua saúde e bem-estar deve sempre ser a prioridade. Detalhamento médico e científico dos efeitos. A rabdomiólise é uma condição grave que resulta da destruição rápida do músculo esquelético, levando à liberação de conteúdo celular, incluindo mioglobina, creatina quinase e eletrólitos, na corrente sanguínea. A mioglobina, uma proteína que transporta oxigênio nos músculos, pode causar danos renais quando filtrada pelos rins. Em casos extremos, como o de Kleber, a rabdomiólise pode levar à insuficiência renal aguda. A mioglobina é tóxica para as células renais, e sua presença em grandes quantidades pode obstruir os túbulos renais, reduzindo a capacidade dos rins de filtrar resíduos do sangue. Além disso, a liberação de eletrólitos pode causar desequilíbrios, levando a complicações cardíacas e neurológicas. No caso de Kleber, a combinação de esforço físico extremo e desidratação agravou a situação, acelerando a destruição muscular e a liberação de mioglobina. Hematúria e sinal de alerta. A presença de sangue na urina, conhecida como hematúria, é um sinal de alerta importante que indica que algo está errado no sistema urinário. Em atletas, a hematúria pode ser causada por trauma nos rins, desidratação severa ou condições subjacentes como a doença falciforme ou traço falciforme. Em Kleber, a hematúria foi um dos primeiros sinais de que seus rins estavam sendo sobrecarregados e danificados. A hematúria pode ser microscópica, onde o sangue só é detectado ao microscópio, ou macroscópica, onde o sangue é visível a olho nu. No caso de Kleber, a hematúria macroscópica indicava um problema grave, possivelmente exacerbado pela intensa atividade física e pela presença do traço falciforme, que predispõe a complicações renais. Traço falciforme e exercício. O traço falciforme é uma condição genética onde uma pessoa carrega um gene normal de hemoglobina e um gene mutado que causa a formação de hemoglobina falciforme. Enquanto a maioria das pessoas com traço falciforme vive sem complicações significativas, certos fatores, como desidratação, altitude elevada e esforço físico extremo, podem desencadear a falcização dos glóbulos vermelhos. Durante o exercício intenso, o corpo requer mais oxigênio e a desidratação pode aumentar a viscosidade do sangue. Em indivíduos com traço falciforme, essas condições podem levar à falcização, onde os glóbulos vermelhos se deformam em forma de foice, bloqueando vasos sanguíneos e restringindo o fluxo de oxigênio para os tecidos. Isso pode causar dor intensa, dano tecidual e complicações renais, como observado em Kleber. A rabdomiólise e a falcização dos glóbulos vermelhos em Kleber criaram uma reação em cadeia de eventos fisiológicos que sobrecarregaram seus rins. Reações em cadeia e danos renais. A liberação de mioglobina dos músculos danificados, combinada com a desidratação e a falcização, levou a uma obstrução dos túbulos renais e a um desequilíbrio eletrolítico. Isso resultou em uma diminuição da função renal e no acúmulo de resíduos tóxicos no sangue. Os rins desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos no corpo, além de filtrar resíduos metabólicos. Quando os rins são danificados e sua função é comprometida, isso pode levar a uma série de complicações sistêmicas, incluindo hipertensão, acidose metabólica e insuficiência renal aguda.
O tratamento da rabdomiólise e da falcização em Kleber envolveu várias intervenções médicas críticas. A administração imediata de fluidos intravenosos foi essencial para aumentar o volume de sangue e ajudar a diluir e excretar a mioglobina pelos rins. Tratamento e intervenções médicas. Além disso, a intervenção cirúrgica para tratar a síndrome compartimental foi crucial para aliviar a pressão nos músculos das pernas de Kleber e prevenir necrose tecidual. A síndrome compartimental ocorre quando a pressão dentro de um compartimento muscular aumenta a ponto de comprometer a circulação sanguínea e a função nervosa, levando à morte celular e ao dano permanente. Recuperação e longo prazo. A recuperação inicial de Kleber foi um processo longo e exigiu uma abordagem multidisciplinar, envolvendo médicos, fisioterapeutas e nutricionistas. A reabilitação focou em restaurar a força muscular, melhorar a função renal e educar Kleber sobre os riscos de exercícios extremos, especialmente considerando sua condição genética. Mesmo após a recuperação inicial, Kleber enfrentou desafios contínuos devido à fragilidade de seus rins e ao risco de recorrência de complicações relacionadas ao traço falciforme. A educação sobre a importância da hidratação adequada, a moderação no exercício e o monitoramento regular da função renal foram componentes essenciais de seu plano de recuperação. A volta de Kleber ao hospital 18 meses depois, com febre, hematúria e dor aguda, revelou a complexidade de sua condição. A descoberta de um tumor no rim direito trouxe à tona a conexão entre o traço falciforme e o desenvolvimento de câncer renal. O carcinoma medular renal é um tipo raro e agressivo de câncer que afeta principalmente indivíduos com traço ou doença falciforme. O diagnóstico de RMC em Kleber destacou a necessidade de vigilância contínua e exames regulares para indivíduos com traço falciforme, especialmente quando apresentam sintomas como hematúria. A propagação do tumor para os pulmões e fígado complicou ainda mais o quadro clínico de Kleber, tornando o tratamento e a gestão da condição um desafio significativo. Este caso de Kleber serve como um poderoso lembrete dos perigos potenciais de exercícios extremos, especialmente para aqueles com condições genéticas como o traço falciforme. A combinação de fatores fisiológicos e genéticos pode levar a complicações graves e potencialmente fatais. A educação sobre os riscos associados ao exercício intenso, a importância da hidratação e a necessidade de monitoramento médico regular são cruciais para prevenir tragédias semelhantes. Este vídeo é fornecido para fins educacionais e não deve ser considerado como conselho médico. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios ou suplementação. Cuidar de sua saúde e bem-estar deve sempre ser a prioridade. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se tiver gostado, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Compartilhe essa história sensacional com seus amigos. Continue por aqui e assista a mais casos médicos incríveis. É só escolher um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Até a próxima, amigos!